Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui, né? Hoje a aula é sobre comunhão com Deus, tá? Comunhão com Deus. Vamos orar, né? Vamos poder. Deus, nós te agradecemos por essa manhã que podemos estar aqui, estudar a tua palavra, te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa comunhão que podemos ter contigo. Abençoe a cada um, principalmente a cada pai aqui, Senhor, por esse privilégio, por essa bênção. Eu posso estar abençoando a nossa aula também, abençoe aqueles que não estão conosco hoje, eu posso estar guardando e sustentando. Em nome de Jesus, amém. 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 Só que eu não vou ficar lendo parte por parte, cada um dá aula de um jeito, né? Por exemplo, o pastor Gustavo leu cada ponto, aí eu vou falar, prefiro ficar meio livre e falar assim, de uma maneira que a gente tenta entender. Se não entende, pode perguntar. Não tem nada a ver de estar gravando, viu? Fica tranquilo, né? Sem problema. Então, a comunhão com Deus, o que é comunhão com Deus? Pode sentar aqui, Roger. Comunhão com Deus é uma coisa. Lembra que na primeira aula a lição era sobre morte? Deus estava com Adão e Eva todos os dias, no final da tarde, fala assim que Deus aparecia para conversar com Adão, na viração do dia, falava, na viração do dia. E aí eles conversavam, essa comunhão é relacionamento com Deus. E quando eu falei, a primeira aula foi a Heloísa que deu, né? Primeira aula sobre comunhão, é sobre morte, o pecado que entrou, todos pecaram, lembra? Primeira aula é sobre todos pecaram. E houve morte, o salário do pecado é a morte. E o que significa isso? A morte em 3 aspectos. A morte no aspecto físico, antes o homem poderia viver para sempre. Para sempre. Não tinha esse negócio de envelhecer, negócio de doença, nada disso. E aí o homem hoje vive o quê? 80, 90, 100, 120 no máximo, né? Então tem a morte física. O segundo aspecto da morte é essa parte da comunhão com Deus. A morte do relacionamento. Então, o segundo aspecto da morte é a morte da comunhão com Deus. Hoje a gente não tem ligação, é como se a gente estivesse longe de Deus, da comunhão. E o terceiro aspecto da morte é a morte espiritual, no sentido que o salário do pecado é a morte. Quando nós morrermos, o salário do pecado é a morte eterna. Quem não tem Jesus, um dia vai para a perdição eterna. Quem aceita Jesus, quem que tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quer dizer, a questão do inferno, a questão da perdição, da morte da alma. Então, nós podemos ter a certeza, depois de morrer, podemos ter a vida eterna em Cristo. Mas aqueles que não receberam, né? Então tem a questão da perdição eterna. Então é isso. Mas hoje nós vamos abordar sobre a comunhão com Deus. E o que é isso? Aqui está falando que o maior presente na cruz é a restituição dessa comunhão. Quando nós... Então vamos fazer assim. Por exemplo, Deus... Então, o homem. Então, não tem mais... Está quebrado essa ligação. Então, uma separação. Homem e Deus. Ele tenta chegar a Deus, mas não consegue. Né? O homem tenta chegar a Deus, mas não consegue. Então, o que está falando a lição de hoje? Que através da cruz, através de Jesus, que nós temos novamente essa comunhão, a possibilidade de reconciliação com Deus, através de Jesus. Hoje nós podemos chegar a Deus. Não sei se vocês já leram o Velho Testamento. O Velho Testamento fala assim que é uma sombra de tudo aquilo que tem no Novo Testamento. Então o Velho Testamento é importante, né, Madá?
né? Não, porque ela estava falando que ela é do Velho Testamento, que o Velho Testamento é da lei, né? Entende? Então, mas Deus é justo, Deus é lei também, mas Deus também é amor, tá? Então, por exemplo, tem no Velho Testamento tem um negócio que chama tabernáculo. Vocês já ouviram falar? Tabernáculo. No deserto, o povo queria adorar a Deus. E qual que era a maneira que eles fizeram? Era o tabernáculo. Que eles construíram uma tenda e aí tinha todo um significado. Então é tabernáculo, uma tenda, como se fosse um templo, tá? Que era, como eles estavam no deserto, carregava, montava, tudo. E depois eu mando para vocês o desenho. Mas fala assim, ó, que quando chegava aqui tinha o átrio, que era para lavar, tinha uma bacia. Você lavava as mãos. O que quer dizer? Diante de Deus você não chega sujo. Você tem que se lavar. Entende? E aí tinha o átrio, tinha o santo do santo, tinha o santo lugar, e aqui é o santo do santo. Aqui nesse santo do santo, só o sumo sacerdote podia chegar, uma pessoa. E quando ele chegava, ele tinha que entrar com uma cordinha no pé, para apresentar a Deus o sacrifício, né? E aí ele entrava lá, e caso ele morresse, não tinha como entrar lá, né? Porque não podia, que era fulminado. Aí puxava, ele tinha um sininho, se parasse de fazer o barulho do sininho, quer dizer, vai que tá morto, caiu, aconteceu alguma coisa, a gente puxa ele, entendeu? Então, quer dizer, é um lugar onde não tinha acesso, você não podia chegar, que era simbolizando a presença de Deus. Então isso estava no Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus morre, fala que o véu que separava, tinha um véu aqui, tá? Rasgou, de cima para baixo. Olha lá, que o véu se rasgou. E o que significa isso? Que hoje nós podemos chegar na presença de Deus, através de Jesus. Então, esse véu aqui, ó, se rasgou. Já pensou? O que quer dizer? Que hoje eu posso chegar diante de Deus. Tem aquela música? O véu que separava, já não separa mais. Então, quer dizer, aquilo que era o impedimento para eu chegar diante de Deus, através de Jesus, através da cruz, eu tenho acesso. Através da cruz. Então, por isso que fala assim, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que orar em nome de Jesus. Qualquer pedido que eu faço em nome de Jesus. Não é assim, ai Deus, hoje eu fui bonzinho, você pode me ouvir? Ah Deus, hoje eu fui na igreja, você pode me ouvir? Ah Deus, hoje eu li a Bíblia. Não, você sempre tem que falar assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu chego a ti em nome de Jesus. Por favor, Deus, me ouve em nome de Jesus. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Então, por isso que fala, a comunhão com Deus hoje é possível. Eu posso chegar perto de Deus como um pai. Hoje a gente está comendo diante dos pais, né? Como um pai. Mesmo que você não teve um pai bom na terra, você tem um bom pai no céu. Um pai que te ouve, um pai que cuida, um pai que ama, tá? Então, que você seja consolado por isso, que hoje nós podemos ter essa comunhão com Deus. Então aqui fala assim que o maior, por exemplo, vamos ler esse versículo aqui, alguém pode ler o versículo, eu vou ler os versículos, tá? Elô, pode começar aqui? O versículo aqui, de Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos Página 33, tá, gente? Página 33. No fim, assim, embaixo, no quadradinho cinza. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Então é esse o significado do tabernáculo. É que Jesus, através do seu sangue, porque antes tinha que derramar um sangue de animal. No Velho Testamento, derramava um sangue de animal. Mas aqui a gente vê Jesus derramando o seu próprio sangue, ok? Então fala assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor. Então hoje é possível nós chegarmos perto de Deus através, né, de temer, de conhecer a sua aliança. Outra coisa que está falando aqui também, que a gente tem sede de Deus. Nossa alma tem sede da comunhão com Deus. Então quando eu falei, né, que quando em Adão e Eva, Deus sempre vinha encontrar com ele, para conversar. E hoje também, Santo Agostinho, ele tem uma expressão, que ele fala assim que nosso coração tem um grande vazio, e esse vazio só é preenchido através da presença de Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente tem aquele negócio, parece que a gente tem tudo, mas parece que falta alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente está bem abastecido, tem uma família boa, tem dinheiro, mas tem um vazio dentro de nós. Todos nós, todo ser humano, que isso que é? É a sede de Deus. Nós temos um vazio existencial, que só pode ser preenchido com Deus. Então por isso que fala assim, aqui tem um versículo que fala, né, que... Alguém pode ler? Pode, Rose. Como suspira? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, aqui está falando assim que nossa alma tem sede de Deus. Então, todos nós, e muitas vezes o problema é que a gente busca em coisa errada. Nós temos um vazio dentro de nós, mas muitas vezes a gente busca na bebedeira, ou busca em relacionamentos errados, busca, sei lá, pensa assim, o dinheiro que vai, sei lá o que a gente pensa. Entende? Então a gente tenta preencher esse vazio de outra forma. Né? Depois vem tudo de novo, parece que aquilo não encheu. Né? Então é uma busca infindável, uma busca sem fim. Porque que a Bíblia fala lá, né, que tem uma história daquela mulher samaritana, que ela teve 6 maridos, né, que ela foi buscando de relacionamento em relacionamento para satisfazer. Aí quando ela vem buscar água física, né, Jesus fala, né, se você tem sede, se você beber, né, da água viva, você vai beber e você não vai ter mais sede. Aí a mulher pensa, onde que está essa água, né? Ela pensa, aí Jesus fala que ele é a água viva. Então Jesus é a água viva. Quando nós vamos a ele, esse vazio é preenchido. Quando nós buscamos, quando nós temos essa comunhão com Deus, que preenche essa alma. Né? Quando nós estamos em comunhão com ele, sabe? Que não é marido que preenche, não é dinheiro, não é roupa, não é coisa, sabe? Não é prazeres, mas é Deus. Então, sabe, não importa quanto de bens, ou muito ou pouco, nós temos espiritualmente, nós somos preenchidos por Deus. Nós temos que buscar em Jesus. E aí, fala aqui, né? Pode ler, Carol? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Tá, então aqui, Jesus, ao ensinar, ele faz uma comparação, uma simbologia, uma parábola, né? No sentido de comparar ele como o pastor de ovelhas e nós como ovelhas desse bom pastor. Então, por isso que às vezes usa essa expressão, né? O pastor da igreja, simbolizando assim, aquele que cuida das ovelhas, que é aqueles que seguem a Jesus. E quem que seguem a Jesus? Aquele que ouve a minha voz. E o que quer dizer? Ouvir a voz. É aquele que obedece à voz de Cristo. Muito importante, então, isso, é que nós, como cristãos, ouvir a voz de Deus. Então, essa comunhão, quando a gente fala de comunhão, é ouvir a voz de Deus.
E aqui está falando assim, que como que a gente pode chegar a Deus? Que nem eu falei, antes o véu separava, não podia chegar a Deus. E hoje como você chega a Deus? Oração. Você pode orar. Nós podemos. Isso nós estudou, né, num livro bem legal ali, nós, eu do grupo da Heloísa, tinha um livro que fala assim, puxa, Deus não é poderoso? Deus não sabe de todas as coisas? Por que a gente tem que orar? Ué, Deus sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? Por quê? Sabe, Deus é todo poderoso, mas a maneira de Ele atuar aqui na terra é através dos homens. Então, por exemplo, Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Mas Ele fala assim, pede e dar-se-vos. A maneira que Ele escolheu é através da oração. Você pode pedir. Tem gente que pensa, eu não posso pedir. Não tenho direito, não sou digno, não mereço. Mas a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos. Ele é um bom pai. Nessa passagem fala assim, eu sou o bom pai. Vocês não dão coisa para os teus filhos? Eu também quero te dar tesouros, herança espiritual. Então ele fala, pedir. Então a maneira que Deus escolhe para agir na terra é através da oração. Tem até o John Wesley fala assim que Deus não faz nada a não ser através da oração. Uma expressão forte, né? Mas se você souber disso, será que você não vai orar um pouco mais? Já pensou se Deus não faz nada a não ser através das orações? O que Deus está fazendo na tua casa? O que Deus está fazendo na tua família? Se você não está orando. Às vezes nós estamos deixando de receber tantas bênçãos, tanta coisa que Deus está falando. Filho, tem um monte de presente para você aqui. Por que você não está orando? Por que você não está orando? Tem tanto presente para você. Tem tanta coisa para te dar. Meu amor é tão grande. Por que você não está pedindo? Às vezes você está só se esforçando com o teu próprio esforço, né? Com a tua própria força. Você não está voltando para Deus. Deus está falando, pede. A Bíblia fala assim, nada tens porque não pedis. Não tens porque pedis mal. Né? Então a gente também tem que pedir a vontade de Deus. E como que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Pela Bíblia. Mas se está na Bíblia, se é uma promessa, eu posso pedir. Está aqui Deus. Pai, o Senhor falou que o Senhor podia dar. O Senhor dá para os teus filhos. Deus, eu estou pedindo conforme está escrito lá em tal. Você pode pedir. Mas pedido egoístico assim, Deus, quero que mate aquela minha parede. Não, isso não é pedido que se faça. Né? Isso não é pedido que se faça. Mas o pedido que está uma promessa de Deus. Deus, salva minha família. Deus, liberta meu filho lá do vício. Deus, sei lá, cura. Deus, me ajuda, supre as minhas necessidades. Deus, eu preciso disso. Estou precisando de alguma coisa. Deus te dá. Então, isso é uma coisa importante. Vamos lá ler o versículo? Roger, por favor. Leia aqui. Deus é Espírito. Deus é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Nossa, não. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Manda. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então o que está falando aqui nesse quadrado é que a gente não enxerga. Deus é Espírito. Então a gente não enxerga, mas a gente precisa ter fé para agradar a Deus. Quando a gente ora com fé, está falando, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma coisa importante na oração é a questão da fé. E até fala, né? Se a gente tem a fé do tamanho do grão de mostarda, se você disser para esse monte, sai daqui, vai para colar, vai fazer. Então, quer dizer, a importância da fé na palavra de Deus. E essa intimidade, né? Tá, continuando ali no versículo, virando a página.
Pode ler, seu. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15:16. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pode ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, aqui está falando sobre tudo isso que eu falei já, que Deus quer que a gente ore. Ele dá um exemplo de oração, né? Oração, talvez você já conheça, a maioria de vocês já conhece, que é a oração do Pai Nosso, que é um modelo. Não é que vocês têm que ficar recitando assim, mas é uma estrutura de oração, que a gente pode chamar Deus de Pai, depois Pai Nosso que estás nos céus, santificado, quer dizer, a gente adora Deus, santificado, Deus está acima de nós, santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, no sentido assim, você pode usar as suas palavras também e falar, Deus, venha o teu reino na minha casa, abençoe aqui, que tenha a presença de Deus aqui na minha casa, como é feito no céu, faz aqui, no céu tem amor, não tem? Então que tenha amor na minha casa também, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? Necessidades, entendeu? Materiais. Então Deus está falando que a gente pode pedir pelas nossas necessidades materiais. Está precisando de emprego? Está precisando de dinheiro? Está precisando, sabe, de uma casa? O que você está precisando? Né? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pois? Perdoe as nossas Hã? dívidas. Essa é uma parte difícil, né? Perdoa nossos pecados. A gente tem que pedir perdão. Faz alguma coisa, né? Briga com alguém dentro de casa, tem que pedir o perdão para a pessoa e para Deus. Então essa comunhão é isso também. A cada dia. Puxa, eu errei. Gritei lá com meu marido, sei lá. Gritei com meu filho. Puxa, foi legal. Agora tava com uma raiva, né? Então, quer dizer, perdoa, filho. Perdoa, marido. Perdoa, Deus, né? Me perdoa, Senhor. Explodi, me ajuda a ter controle. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, quer dizer, também isso. Para Deus perdoar, a gente também tem que perdoar. Porque às vezes a gente quer que Deus nos perdoe, mas a gente não quer perdoar aqui, né? No horizontal. Então, para Deus ouvir a nossa oração, a gente tem que perdoar. Então, Deus, eu perdoo, eu libero. Por mais que seja difícil, eu libero tal pessoa, né? E depois fala, perdoa o nosso dívida como não nos deixe cair em tentação. Então, Deus, me ajuda a ser forte, me ajude a não pecar, né? Pois teu reino, poder, glória para sempre. Amém. Damos glória a Deus, né? Então, é um modelo. Então, você pode orar com as suas próprias palavras. Então, no começo as pessoas falam, eu não sei orar bonito igual você. Gente, não tem problema isso, hein? Com as suas palavras, como se você estivesse falando com Deus. Pega um salmo, o que você pode fazer? O que vocês fazem então para orar? Vai, alguém tem alguma ideia, alguma coisa? Como vocês oram? Como vocês fazem? Tem alguma dificuldade? Faz um agradecimento primeiro. Você Agradecer pelo dia, Você agradece pelo dia, pedir as bênçãos. pede as bênçãos. O que vocês fazem? Ela fala até demais, né? Isso é um problema. Mas tá bom, né? Fala com Deus, né? O que mais? Eu, no início da oração, eu peço perdão. Ah, você pede perdão. Peço Isso. perdão Uhum. pelos meus pecados. Uhum. E aí vou indo. Essa petição. Vai, o que mais? Isso mesmo. Eu peço para ser uma pessoa melhor. Quero que Deus te ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente está inquieta e fala alguma coisinha assim, exige coisas que você... A mais, né? Porque eu tenho pessoas que trabalham para mim. Ser exigente. Não creio que seja isso, é que as pessoas hoje estão sensíveis. Se você não fala alguma coisa antes de falar, faça isso, parece que eu sempre estou correndo. A pessoa acha que eu estou exigindo alguma coisa. Na realidade, é uma função da pessoa.
Eu tenho uma cuidadora lá que se eu falar meio assim, ela já ficou sentida. Aí eu pedi perdão 3 vezes. Depois do primeiro dia que nós tivemos aqui. Porque eu falei pra ela, você tem que melhorar na comida. Porque minha irmã precisa disso. Ah, tá. Você quer que me inicie também espiritualmente a vida da tua irmã. Não só cuide. Isso. Entendi. Então tá. O que mais? Tem uma... Eu também peço perdão a Deus pelas minhas falhas, né? E agradeço a Deus por tudo. E finalmente, hoje eu peço também. Como Jesus nos diz, peçam. Vocês ainda não pediram nada, peçam. Então, Isso, nem está escrito aqui, né? E aí eu peço. Muito bem. Então, sempre também, como eu falei já, em nome de Jesus, né? Está falando aqui, em meu nome. Aqui, ó, naquele versículo lá de João 15. A fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Está escrito lá, no João 15, lá no começo da folha 36. Em meu nome. Então, aqui está ensinando que a gente tem que pedir em meu nome. Ok? Agora, o que vai falar aqui agora também está escrito em Êxodo 20, que a gente tem que pedir para Deus em nome de Jesus e não através de outros Santos. Tá, eu vou ler aqui, ó. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que há no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, o que está falando aqui? Aqui está falando que quando a gente vai adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus e não há outro mediador. Que nós temos que pedir, por isso que eu falei, em nome de Jesus. Você pode pedir a Deus em nome de Jesus. Então, é errado pedir para um santo, é errado pedir para Maria, é errado pedir para qualquer outro, outro Deus. Está falando que a gente está sendo pedir a Deus, né? Em nome de Jesus. Então, ter, às vezes, objetos que você idolatre, que você se devote. Aqui está falando. Ok, Rodrigo, lê esse versículo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso. Então, o que eu vou falar aqui agora? Uma palavra. Essa palavra aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram. O que é isso aqui? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Devocional. Tá ouvindo? Ó, isso aqui é assim. A gente vem no culto, né? A gente às vezes vai no grupo pequeno, é um tempo bom. Mas você com Deus, então você não precisa, para ter acesso a Deus, pastor, pode orar por mim? Não precisa. Claro que o pastor pode orar com você, às vezes você está passando uma luta, pastor, ora por mim. Pede para o grupo também, pode orar por mim, estou com uma luta lá em casa, né? Tudo bem, mas você pode ter o teu devocional diário na sua casa. Uma coisa importante, todos os dias, você ler e orar. Devocional. Então, você tirar um tempo, tem gente que tira de manhã, tem gente que tira à noite, tem gente que tira na hora do almoço. É o tempo que você tem. Mas é muito importante, que nem eu falei, falar com Deus. Falar com Deus. E ler a Bíblia. Ler um trecho da Bíblia. Para você ler a Bíblia inteira, você tem que ler 3 capítulos por dia, né? E às vezes uns 4, né? Quando é aqueles curtinhos lá de Salmo, você pode ler uns 4, 5, porque é bem curtinho. Para ler a Bíblia em um ano. Para você ler, se você ler um capítulo, você vai ler em 3 anos. Então, não sei como você quer. É bom ter uma sequência. Porque senão você pensa, nossa, onde que eu li, onde já não li? Tem partes mais difíceis de ler, mas vamos pular.
Para quem está começando, é bom começar do Novo Testamento, dos Evangelhos. Se vocês, hoje tem no celular um aplicativo chamado Bíblia, né? YouVersion. Não sei se vocês têm lá dentro da Bíblia, app, né? Chama YouVersion. Quem não tem baixado a Bíblia no celular, tem esse app, YouVersion. Lá tem várias traduções, tem várias línguas, tem japonês, português. O português tem várias traduções, na linguagem de hoje, nova versão transformadora, tem várias. Então você baixa esse aqui, YouVersion, põe lá em português. Tem planos lá também, planos assim, por exemplo, ansiedade. Sabe, aí tem 7 dias para você meditar sobre a questão da ansiedade. Tem sobre, sei lá, quem faz lá os planos. Tem vários planos lá. Batalha espiritual, família, vários planos também que você pode fazer, não tem problema. O importante é você fazer esse devocional, gente. Né? Então, isso que é importante. Os jovens gostam muito dos planos. Eu não gosto muito dos planos porque me perco um pouco. Eu, quando eu vou ler no WhatsApp, eu ouço o Cid Moreira. Ele então... faz uma maneira mais simples. Tá. Porque a Bíblia que eu ganhei da minha filha é uma linguagem mais difícil. Tá. Então você ouve. Eu acompanho o que está sendo falado através dele. Tá. É 5 minutos, 9 minutos, e eu leio a Bíblia junto. É como se tivesse alguém junto, a pastora. Tá. Mas no YouVersion também tem áudio. Você pode ouvir também, porque às vezes você está dirigindo ali, não dá pra... Né? Tem gente que falou assim que é uma vida corrida, tem uma jovem lá que falou assim que o caminho dela é bem longo, então ela vai ouvindo, entendeu? No caminho, a Bíblia, entende? Mas é importante de qualquer forma, seja por áudio, seja a leitura, você fazer o seu devocional, ler, né? A Madalena, nós somos num grupo. Aqui na igreja tem vários grupos, eu não sei se vocês já estão, as mulheres, principalmente as mulheres, tem grupos de devocionais, que por exemplo, o nosso grupo, né, Madalena, tem umas 10 pessoas, que a gente lê... 16. Tem tudo isso? 16 pessoas. Olha, nem sei, ela tá sabendo. Então, que perguntaram pra mim, eu falei. Mas não é todo mundo lá que posta, né? Mas tudo bem. Mas elas leem. Elas leem? Aquela que veio aqui é católica, ainda bem que as duas católicas não vieram. Porque fala de imagens hoje, né? Ainda bem que elas não falam de imagens. Mas aí, ó, o que acontece, ó? Nós estamos em Apocalipse já. Nós começamos lá no começo, hein? Em Mateus. Né? Mateus ou Marcos, não sei. E a gente foi até Apocalipse. Hoje a gente está em Apocalipse, né? 6, né? Apocalipse. Nós estamos lá em Apocalipse. Fomos lendo todo dia um capítulo. E aí, no nosso grupo, quem quiser entrar, pode entrar. Pode pôr assim, um versículo do capítulo. Tem dia que tem vários versículos que chamam a atenção. Tem vezes que eu falei, meu Deus, o que eu vou pôr hoje? Porque o capítulo é pesado, assim, algumas coisas, né? Mas você posta um versículo daquele capítulo que te chamou a atenção. Então é legal também. A gente tem, quem quiser entrar, pode entrar. Eu entro assim no Google para perguntar, quem foi Lucas? Quem foi tá. Porque como a gente lê a Bíblia, a gente não tem um histórico. Entende, né? Quem foi quem? Quem fez o quê? Aí eu pergunto no Google. Então, tá bom, ela ainda vai estudar, ela gosta de estudar, ué, isso é bom, né? O que foi, Gisele? Pode ler? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Mateus 6, 6, 7. Tá certo. Isso aqui é questão como orar, né? Agora a gente vai falar da leitura bíblica, que eu já entrei um pouco. Continua aqui então, Elô. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, o que está falando aqui, para a gente ouvir a voz de Deus, Deus fala de várias maneiras, tá, gente? Deus fala por sonho, Deus fala por visão,
Deus fala de uma maneira audível, Deus fala de uma maneira interior. Quando você está orando, Deus te dá um entendimento. Tal. Deus toca nosso coração. Deus fala através da mensagem do pastor. Às vezes usa até criança que tá ali perto de você. Entende? Deus usa circunstância para nos falar. Então, quando você quer uma resposta de Deus, mas sempre o importante é buscar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Sabe? Essa é a nossa base. Mesmo um sonho, uma visão, uma profecia, ela nunca pode ir contra a palavra de Deus. Tem que estar sempre de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que sempre observar. Por isso que saem muitas vezes heresias, né? Que são doutrinas estranhas. Quando você pega só uma parte da Bíblia para formar uma teologia. Então é importante ter a Bíblia como um todo. Tá bom? Então isso que é importante. Continua. Então, virando a folha. Quem que é agora? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, é o que eu falei, que mesmo o Velho Testamento é importante nós estudarmos. Sabe, é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, porque você tem que ter um pré-conhecimento de algumas coisas, né? O que é esse tabernáculo? Vai falar sobre todas as medidas do tabernáculo. Você pensa, mas para que isso? Às vezes você não entende. Ou às vezes vai falar, tem livro lá que vai falar sobre a genealogia, né? Mas não tem problema. Você pode passar meio por cima, assim, mas o que é? Deus dá importância para a família, Deus dá importância. Tudo tem um sentido porque Deus mandou escrever, tá bom? Continuando. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então aqui está falando, para nós sermos libertos, nós temos que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Semana passada o pastor falou sobre fortaleza, sobre sofisma. O que é isso? Às vezes tem um pensamento que teu pai falou, por exemplo, você não vai conseguir nada, e aquilo fica como uma verdade para você. Isso é uma fortaleza. Ou às vezes tem uma coisa assim, Deus é bom, mas não para mim, sei lá, uma mentira, alguma coisa assim, aconteceu uma coisa, eu não mereço ser perdoado. Isso é uma mentira, que às vezes você leva a vida desse jeito. Você leva com essa mentira que te atrapalha. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, por isso que tem que ler a Bíblia. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente ora, Deus, ilumina meu coração para eu entender. Porque às vezes é difícil de entender. Deus, ilumina o coração. Porque às vezes a gente lê também e não se enxerga. E a Bíblia fala assim que é como um espelho. A Bíblia é como um espelho. Aí você se enxerga, né? Mas também, se você não pratica, também não vale nada. Então a Bíblia fala assim, para você ler e praticar. Vai fazer muita diferença. Certo? Continuando. É aqui? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medite dia e noite. Isso aqui é um conselho de como ser abençoado, como ser próspero. Então a Bíblia fala, toda vez que a Bíblia vai falar sobre prosperidade, sobre bênção, sobre felicidade, ele vai falar assim, aquele que não anda no conselho simples, mas na lei do Senhor medita dia e noite. Às vezes você está pensando que está perdendo, quando você está obedecendo a Deus, mas daqui a pouco você vai ver a prosperidade. E às vezes parece que para obedecer a Deus, às vezes a gente tem umas perdas, né? Eu vou contar, por exemplo, meu pai, ele foi o primeiro a converter na minha casa, né? Então, a família zombava quando ele vinha para a igreja, né? Porque, sei lá, ninguém ia na igreja, na minha casa, meus tios, né? Ficava zombando. E ele levava todos nós, as crianças. Nós éramos crianças. Nem minha mãe ia, hein? Meu pai ia com a gente. 5 crianças, que é nós 3 irmãos e 2 primos. Meu pai levava. Meus tios zombavam, né? E ele tinha comércio. E mesmo de domingo funcionava. Mas mesmo assim ele levava a gente.
E depois, mais tarde, quando ele teve o próprio comércio dele, porque ele dividia com meu tio, né? Quando ele teve o próprio comércio dele, ele fechou de domingo. Sabe? O japonês você conhece, né? O japonês mais antigo era aquele tipo que tinha que trabalhar todo dia, não, sabe? Por nada, sabe? Parece que tinha que trabalhar o ano inteiro. É um pensamento do japonês. E meu pai resolveu fechar de domingo. E aí, quando ele começou a fechar de domingo, minha mãe não tinha o que fazer, né? Porque eu já trabalhava. Ela, olha, todo mundo vai para a igreja, eu vou também. E ela também começou a ir. Então, quer dizer... E depois, mais tarde, o meu pai... nós tínhamos um bar, hein, gente? Meu pai parou de vender bebida alcoólica e cigarro. O que sobra para um bar? Você entende o que eu quero dizer? Foi um passo de fé que ele teve. Puxa, uma coisa que faz mal para a família. Entende? Ele fez essa renúncia. E às vezes você pensa que é um prejuízo, mas foi um ato de obediência que ele teve, assim, que ele achou no coração dele que ele não devia fazer isso. Então eu não sei, né? Para obedecer a Deus, às vezes tem um custo. Um custo. Às vezes hoje você está acostumado a fazer, andar com alguns amigos. Às vezes algumas amizades você tem que cortar, gente. Tem amizade que te leva só pro buraco. Você tem que cortar. Algumas práticas que você faz. Parece prejuízo, mas em obediência a Deus, você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. Uma prosperidade bíblica. Financeiro, familiar, sabe? Relacionamento, paz na casa. Então a gente tem que obedecer a Deus. Tem que ouvir e obedecer a Deus, ok? Continuando. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Novamente aqui fala, você quer ser próspero, você quer ser bem-sucedido? Começa a ler a Bíblia todos os dias. Devocional, todos os dias, ok? Então, aqui está falando, né? Quem é novo, começa pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Tenta ler a Bíblia, né? Tá bom? Vamos lá? 9h45. Dá pra gente... Vocês fizeram aí? Como que é? Vamos juntar ou vamos fazendo aqui um por um junto aqui? Bom, ó, vou fazer um por um, assim. Vamos ver quem fez tarefa e quem não fez. Eu vou continuar aqui, ó. Então, se você não fez, não tem problema, gente. Não se preocupe, não estamos aqui. Não é prova não, não é prova não. Vamos lá? Então vai, a gente ajuda, vai, começa aí. Devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Continua. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revela a sua aliança. Isso, intimidade. Quando a corça suspira pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. As ovelhas de Jesus ouvem a sua palavra. Sua voz, né? Sua voz. Sua voz. Ótimo, vai. Rodrigo. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ailton. Jesus disse que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Isso, creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. Crer que ele existe. Jesus nos escolheu para darmos frutos, a fim de que o Pai nos conceda tudo o que pedirmos em seu nome. Nome de Jesus, né? Que a gente tem que orar. Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Pai, nosso que estás no céu. Isso. Filipenses. Não precisamos andar ansiosos para fazerem coisas diante de Deus. As nossas petições pela oração E pela súplica. Isso. Pode. A Bíblia nos manda não fazer nenhum ídolo. Então, a liberdade para nos prostrarmos diante dela e nem prestar culto. Isso. Há um só Deus
e um só mediador. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Isso. Quando formos orar, devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Pai, isso. Devemos estudar cuidadosamente as Escrituras, porque são as Escrituras que testemunham a respeito de Jesus. Isso. Falando da Bíblia, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que pela perseverança, o bom ânimo que vem das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O homem Perdão, feliz. João. Jesus diz a quem nele crê: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Isso. verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Libertará. O homem feliz é aquele que tem satisfação na fé do Senhor e na lei medita dia e noite. Isso. Na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Lei. Não deixar de falar as palavras do livro da Livro. lei. A Bíblia meditar nele de dia e de noite. E cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. São segredos para que eu venha a prosperar e ser bem sucedido. Então, aqui está falando, né, de você ser bem sucedido. E ontem eu estava assistindo um podcast falando sobre a importância da meditação. Era uma médica que estava falando dessa questão. Até a neurociência explica a importância da meditação, que ajuda, sabe? A questão de você estar mais calmo, a questão de você orar, ler a Bíblia, ajuda, né, você se acalmar. Né? Fisicamente falando, é importante, ok? Vamos lá então fazer essa oração aqui embaixo, gente? Todos juntos? Pai Celestial, eu reconheço que a comunhão contigo é a maior riqueza que eu poderia receber da cruz de Cristo. Além da salvação, eu posso desfrutar da tua intimidade. Minha alma tem sede da tua presença. Quero desenvolver o hábito de orar todos os dias, como um filho que conversa com seu pai. Decido me dedicar a ouvir tua voz, estudando as Escrituras Sagradas. Eu te agradeço, porque pelo nome de Jesus posso entrar com liberdade em tua presença. Não perderei essa oportunidade. Por meio do teu Filho, eu oro. Amém. Há uma coisa que eu ia sugerir, né? É ouvir música. Né? Tem bastante no YouTube, bastante cântico de louvor. Então, no seu devocional, você também pode ouvir cânticos, né? Às vezes, algum que você gosta da igreja, ou algum que tem muito. Se você tem Spotify, tem muito, né, cânticos. Sei lá, não sei qual que é o teu estilo que você gosta, né? Tem vários, né? Tem da Aline, tem do Fernandinho, tem do Morado, não sei qual cantor que você gosta, mas tem vários que você pode estar ouvindo, que te ajuda. E é importante também nós adorarmos. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós devemos também, quando a gente traz essa adoração na nossa casa, né, a gente traz a presença de Deus, tá bom? Então tá, gente, semana que vem então a Luiz que vai dar aula. Eu não vou estar aqui, nós vamos estar em Campinas, né? Num retiro pregando, então nós não vamos estar aqui, tá bom? Mas, não sei se talvez precisa de alguém para ajudar, Ilô? Não, né? Então tá bom, então. Então estão dispensados. Não está dispensado não, aniversário da pastora. Não precisa não.